what do you do, tá? Mas desconsiderem aqui, imagine que tem tipo um A aqui, ó. Então, what do you do? O que seria essa pergunta aqui? O que você faz? Como assim o que você faz? No sentido de trabalho, tá? De profissão. Então, você vai perguntar assim, quando alguém te pergunta what do you do, não é o que você está fazendo ali no momento, né? Senão seria what are you doing? Mas sim, ela quer saber sobre trabalho, ok? Então, você vai ouvir bastante essa pergunta aqui. Outra variação dessa pergunta que existe no dia a dia é quando você escuta assim, what do you do for a living? Que é tipo assim, o que você faz da vida, né? Qual que é seu ganha-pão? Com o que você trabalha? E aí, na próxima frase, eu já trouxe aqui um exemplo de resposta que vocês vão utilizar para responder essa pergunta aqui, what do you do? Então, só prestem realmente atenção na pronúncia, porque dificilmente você vai escutar essa pergunta assim, what do you do? Você até pode falar assim, tá? Mas o mais comum é você ouvir essa pergunta diretona, assim, ó. What do you do? What do you do? What do you do? Tá? Então é uma pronúncia mais rápida, por isso que eu tô colocando aqui de maneira escrita para vocês pegarem mais, tá? Então, what do you do? Como é que você responde essa pergunta aqui? Aí você vai colocar a sua profissão. Falando aqui no meu caso, por exemplo, o que eu faço? Qual que é a minha profissão? Teacher. Então eu tenho que falar assim, I'm a teacher. Eu sou professora. Percebe que aqui, ó, na pronúncia, esse I'm a, eu juntei e coloquei um ama, porque é exatamente assim que eles falam no dia a dia, né? Então você pode perceber que no inglês do dia a dia mesmo, inglês dinâmico, dificilmente alguém vai chegar e vai falar assim, I'm a teacher, né? Geralmente a gente escuta mais um ama. Então quando você for falar da sua profissão, basta você usar a mesma estrutura aqui, só que aí você vai substituir, né? Aqui no caso eu coloquei um exemplo meu, I'm a teacher, né? No caso, I'm an English teacher. Sou uma professora de inglês. Mas você vai colocar aqui de acordo com a sua profissão. Então, aqui eu já coloquei para vocês estarem sempre sabendo como falar sobre o que vocês fazem em inglês. Então, aqui no lugar de teacher, você vai colocar a sua profissão e aí você precisa pesquisar e aprender a pronúncia, tá? Para você ver realmente como é que se fala a sua profissão em inglês. Só que a dica aqui que eu tenho para dar para vocês é esse I'm mais esse artigo a vai sair a pronúncia um ama, ok? Então, ao invés de eu falar, por exemplo, I'm a teacher, geralmente, né, a gente tende a falar assim, I'm a teacher, né? Então, sei lá, dando qualquer outro tipo de exemplo aqui, I'm a lawyer, por exemplo, eu sou uma advogada, enfim. Você pode colocar para qualquer profissão que você queira falar, utilizando aqui essa estrutura, ok? Lembrando que sempre tem que ter esse artigo a aqui, por exemplo. Eu não poderia falar assim, I'm teacher, tá? Eu tenho que colocar o artigo a ou an, né? Dependendo aí se for antes de consoantes a e se for antes de vogais ou palavras com som de vogal an, tá? Então, vocês sempre têm que colocar esse artigo aqui, a ou an, antes da profissão de vocês, ok?